A administração Trump, dá pra ver, eles estão se esforçando muito para avançar para essa próxima guerra. Eles realmente, quero dizer, Trump realmente quer isso, e a situação está ficando séria. Também é patético, como você chamou. Vou abrir o vídeo, ele está sem som, então você pode comentar por cima. Há um segundo petroleiro. Então houve um primeiro petroleiro capturado no início de dezembro, e agora há um segundo, que tinha bandeira panamenha. Não era um petroleiro sancionado. Trump está dizendo que está retomando todo o petróleo, e há até relatos de um terceiro petroleiro. Sim, esta é a perseguição ativa, a legítima, não é? É isso que está acontecendo, Pepe. É assim que a administração Trump está intensificando o conflito com a Venezuela, depois de inúmeras ameaças de mudança de regime. Susie Wiles, sua chefe de gabinete, está dizendo que eles vão fazer Maduro implorar. Talvez seja interessante detalhar as muitas manifestações desse bloqueio americano à Venezuela. Comecei com a guerra às drogas, depois passei para a mudança de regime e agora é Piratas do Caribe. Essencialmente uma espécie de bloqueio marítimo à Venezuela, que não está movendo o país nem um centímetro. Ainda não vimos nem mesmo uma resposta indireta da Rússia ou da China. Por exemplo, se bloquearem um navio que leva petróleo da Venezuela para a China terá que responder de uma forma ou de outra. E se for esse o caso, com essa última interceptação, os chineses já estão refletindo sobre como vão reagir. Em termos de poder militar, os venezuelanos têm certeza e estão convencidos de que possuem força suficiente para repelir quase tudo o que os Estados Unidos lançarem contra eles, incluindo uma invasão terrestre suicida. Então, quais são as implicações visuais e políticas de tudo isso para a América Latina e para o Sul global? A partir da estratégia de segurança nacional, do queremos, nós queremos, eles estão afirmando que a América Latina é o quintal deles, que podem fazer o que quiserem e sair impunes. Do ponto de vista do Sul global, trata-se de um império desesperadamente impotente, tentando controlar seu quintal e fracassando. Esse é o choque de narrativas que temos neste momento. Não sabemos, é claro, para onde isso vai. Mas eu não apostaria que a Venezuela vá ceder. Isso não é o Iraque de 2003. Os americanos não podem comprar todos os generais que quiserem para derrubar Maduro e instalar o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, aquele patético ganhador do Prêmio Nobel da Paz. O apoio popular a uma intervenção americana é praticamente nulo. E o apoio que existe vem de venezuelanos exilados na Flórida. Isso significa que as pessoas estão apostando em Marco Rubio. O apoio interno na Venezuela, os camponeses, os trabalhadores urbanos, o povo que segue a Revolução Bolivariana desde o início, é majoritariamente favorável ao governo em Caracas. Portanto, qualquer tentativa dos americanos de regimentar o povo dentro da Venezuela já está condenada ao fracasso. O que resta são cenários militares, todos extremamente arriscados, para dizer o mínimo. Os russos e os chineses estão intimidados? De forma alguma. Se observarmos o que os russos dizem na ONU e o que os chineses afirmam em seus comunicados no Ministério das Relações Exteriores em Pequim, eles basicamente declaram: apoiamos a soberania da Venezuela, e isso continuará sendo assim. Somos contra qualquer interferência estrangeira. Eles são muito diplomáticos. Qualquer interferência estrangeira. Mas só existe uma interferência estrangeira. Então o que temos? Um impasse por alguns meses e depois, porque Trump prometeu erradicar o atual governo venezuelano e recuperar todo o seu petróleo, ou o petróleo da América, que supostamente foi roubado pela Venezuela. Isso é outra falácia total. Então ele vai ter que cumprir. Você consegue imaginar o pessoal do MAGA batendo na porta do Trump e dizendo: ok, e a Venezuela? Vamos recuperar aquele petróleo?
pouco provável. Então, por que ele prometeu isso? Talvez tenha sido enganado feio nessa aventura por Marco Rubio. Se for esse o caso, uau, vai haver reação. Não agora, claro, mas em um futuro próximo. Então é melhor o Marco se organizar ou comprar uma passagem só de ida para algum lugar. Porque eu realmente tenho, já que você estava falando sobre a resposta da Rússia e da China, este é um dos pontos que mais me interessam. Não é apenas uma declaração ou uma resposta diplomática. É a continuidade do envio de petroleiros para a Venezuela em meio a tudo isso. O DD Geopolitics, nosso amigo, disse que um petroleiro russo, o Hyperion, chegou em segurança a Moai, na Venezuela, onde fica o centro de refino, o segundo maior complexo iraniano do mundo em capacidade. Então, quero dizer, eles continuam. E a China, claro, como você mencionou, fez declarações fortes. Aqui está uma delas. A China critica os Estados Unidos por apreender arbitrariamente embarcações no Caribe e manifesta apoio à Venezuela. Pequim se opõe a sanções unilaterais e ilícitas que não têm base no direito internacional nem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Pois é. Vemos que eles não tiveram coragem de atacar um navio russo vindo de Murmansk, no Ártico. Não tiveram coragem de atacá-lo, de apreender aquele navio. Isso nos diz muita coisa. Esse bloqueio já foi rompido e será rompido novamente por embarcações russas e chinesas. E os iranianos já estão dizendo que vão enviar navios para a Venezuela. Você consegue imaginar esses 3 países dos BRICS enviando seus próprios navios com suas próprias bandeiras, rompendo o bloqueio? Então, o que o mestre de cerimônias desse circo vai fazer? É uma situação perigosa, porque há a Venezuela. Tenho certeza de que você viu os relatórios, eles estão escoltando petroleiros. Mas também há petroleiros iranianos, chineses, russos. Há tantos elementos nisso que são grandes. Quero dizer, isso é maior do que a Venezuela, como sabemos, mas as consequências também são maiores do que a Venezuela. Quando você começa a interferir nos navios dessas potências, isso tem efeitos de ricochete. O que você acha? Por que você acha que o governo Trump está tomando esse tipo de atitude? É como naquele caso do navio panamenho. Parece pura intimidação, mas com a Rússia, isso não está acontecendo. É ótimo, porque em todo o sul global as pessoas estão prestando atenção a esses detalhes. Certo. Então quem consegue escapar do bloqueio e quem não consegue? E imediatamente você vê para onde isso está indo. Está indo de um jeito que todo esse alarde e todas essas ameaças não estão afetando nada. Do ponto de vista da famosa perda de credibilidade americana, que tem sido um mantra desde o fim da Segunda Guerra Mundial, uau, isso é enorme. Você já perdeu sua credibilidade mesmo antes de começar a implementar a sua chamada estratégia marítima. Um bloqueio. Olha, o que me deixa perplexo, Dani, e a todos vocês, é como não há uma única voz entre esses bajuladores muito medíocres do Trump 2.0 para dizer ao presidente, em 10 segundos, 15 segundos, que tudo isso não faz absolutamente nenhum sentido. Ninguém. É incrível. Então eles provam que esta é uma administração de idiotas. De imbecis, na verdade. Não há explicação para isso. Bem, o interessante é que Tucker Carlson foi ao programa do nosso amigo em comum, o juiz napolitano, e disse que alguém no Congresso havia lhe contado que iam discutir a possibilidade de impulsionar essa guerra para uma grande escalada, ataques aéreos ou algo assim. E então Trump fez o discurso ao qual Tucker se referia, e a Venezuela nem foi mencionada. Talvez tenha havido uma menção ao barco de drogas. Estamos tirando o fentanil do país. E depois nada. Foi tudo apenas, os Estados Unidos estão indo muito bem sob minha liderança e só. Achei que isso dizia muito. Isso diz muito, porque se encaixa no padrão de construção de uma narrativa, vendendo essa narrativa de forma intensa, tanto internamente quanto globalmente. E quando se percebe que a narrativa não cola, muda-se a narrativa. Essa é a especialidade do Império do Caos, mesmo antes, com a administração Alto Pan. Quando a narrativa não funciona, eles a mudam. Bem,
No caso deles, nunca mudaram, certo? Mas no caso do governo Trump, em que ele é um mestre em mudar narrativas, é isso que ele faz de melhor. Então, mais cedo ou mais tarde, a Venezuela vai desaparecer como tema. Vai ser apenas uma forma de mudar de assunto novamente. Certo, nós vencemos, nós negociamos. Acabou. Chega de drogas, chega de drogas. Nós vamos recuperar todo o petróleo. Nós recuperamos. Conseguimos. Eu queria te perguntar isso porque no documento da Estratégia de Segurança Nacional, é claro que o hemisfério ocidental aparece em destaque, Doutrina Monroe. Mas a Rússia e a China são mencionadas de forma muito específica como atores na região. Essa doutrina Monroe, eu tenho tentado explicar às pessoas, costumava ser aplicada à Europa, quando a Europa era a antiga colonizadora, e os Estados Unidos queriam mantê-la afastada para que o país pudesse dominar sozinho. Agora são a Rússia e a China. Mas o que exatamente Rússia e China estão fazendo na região que está provocando uma reação? Porque, por mais que parte disso possa ser ameaças fantasmas, precisamos apenas de uma ameaça para justificar? Eu não acho que seja só isso. Eu realmente acho que estão sendo construídas relações na América Latina que são preocupantes, e gostaria que você pudesse detalhar um pouco mais sobre elas. Preocupantes para os Estados Unidos, o império do caos, devo dizer. Não para mim. Exatamente. Certo, vamos pegar um exemplo. O porto de Xangai, no Peru, que na prática é um porto-chave na rota da seda marítima do Pacífico Sul e se tornou extremamente popular na China quando foi inaugurado. Xi Jinping foi pessoalmente inaugurá-lo. Na China, todos agora falam sobre a conexão Xangai-Shanghai, porque tudo que é exportado de Xangai pelo Pacífico Sul chegará a Xangai. É mais um capítulo da Rota da Seda Marítima. Ninguém previu isso, especialmente os Estados Unidos. Ninguém sabia. Nobody saw it coming, especially in the US. Nobody knew. They knew when Xi Jinping was there inaugurating the. Eles sabiam quando Xi Jinping esteve lá inaugurando o porto. E mesmo na América do Sul, não havia muita informação sobre Xangai. Agora há mais, porque os chineses foram ao Brasil. Eles já enviaram uma missão ao Brasil para iniciar estudos para construir um porto, obviamente pelos chineses, a famosa estrada bioceânica que liga a costa atlântica do Brasil à costa pacífica do Peru. Essa será a integração de tudo que o Brasil exporta, sendo embarcado pelo lado do Pacífico da América do Sul até a China. É disso que os americanos falam quando mencionam interferência estrangeira. Commercial capabilities, trade capabilities. Capacidades comerciais, capacidades de troca, ou o fato de que o maior parceiro comercial do Brasil, a principal potência da América do Sul, é a China. Antes era os Estados Unidos, até cerca de 12 ou 15 anos atrás, se não me engano. Especialmente nos últimos 10 anos, tem sido a China. E ambos são membros dos BRICS. Brasil e China são muito, muito próximos em muitos aspectos, de uma forma que os americanos só podem sonhar. Então é isso que eles querem dizer com interferência estrangeira, porque a China está avançando por toda a América do Sul e pela América Latina como um todo. E os russos, seu poder brando também está crescendo em toda a América Latina. Em breve, haverá mais investimentos russos em toda a região. Do ponto de vista do governo Trump, isso é uma heresia. Eles estão invadindo o nosso quintal. E do ponto de vista do Irã, trata-se essencialmente da relação soberana entre Irã e Venezuela. Tudo isso é visto como uma violação do nosso suposto direito de controlar todo o hemisfério ocidental. É realmente um corolário da doutrina Monroe, porque é tão desconectado da realidade quanto a própria doutrina Monroe era. Portanto, isso não vai mudar. Eles têm na pau provocar uma guerra híbrida com os entregues várias partes do local, é claro. Eles têm muita sorte, porque os países latino-americanos tendem a cair no colo do império. Isso aconteceu com a Argentina há alguns meses e agora aconteceu com o Chile. Pode até acontecer totalmente com a Bolívia.
Mas na Bolívia ainda há muito apoio popular ao que restou dos anos de Evo, certo? E também a sua soberania, é claro. Assim, eles podem contar em governar facilmente sobre as neocolônias, especialmente na América do Sul. Ao mesmo tempo, estão muito preocupados com o avanço da Rússia e da China, comercial, econômico e diplomático, por toda a América Latina. Então, eles vão tentar, estão sempre promovendo esse confronto, dizendo, certo, onde precisamos interferir para provocar uma mudança de regime ou uma revolução colorida de um lado. Regime change or a coral revolution on one side, and on the other side is how can we undermine. E do outro lado, trata-se de como eles podem minar os avanços dos russos e dos chineses neste ou naquele país. Então, essa dinâmica vai continuar. Isso significa que eles estão tentando se agarrar ao controle de todo o quintal, o que não conseguem. Eles podem controlar uma parte considerável, mas não alguns dos países mais importantes. No caso da relação do governo Trump com o Brasil, isso vai ficar muito mais complicado do que já é, porque nas próximas eleições talvez possamos ter o Lula novamente, mas também poderíamos ver o retorno da extrema-direita, e o Brasil cairia instantaneamente no colo do império. Então este é um jogo de altíssimo risco, muito, muito alto. So this is really high stakes game, very, very high stakes. We've heard US officials literally say, "Oh, well, Colombia's..." Sabe, nós já ouvimos autoridades dos Estados Unidos literalmente dizendo: "Ah, bem, a Colômbia está chegando, o Brasil está chegando com essas eleições." Há uma mensagem muito clara sendo transmitida de que tudo se trata de controle total. Mas, Pepe, uma pergunta que eu tinha era, mesmo com sim, 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 ainda assim a questão é, o que os Estados Unidos vão oferecer depois disso? Porque a Rússia e a China têm muitos relacionamentos com neocolônias. Eles conseguem comercializar com qualquer um. Isso realmente impede ou resolve alguma coisa? Ou é apenas uma medida temporária? Uma tentativa de dar uma pausa, de esperar que esse processo, que já está em andamento, desacelere um pouco? Sim. Hope it slows down a bit, this Yes. process underway. Oh, you're right. Hoping to slow down an Você tem razão, tentando desacelerar um processo inexorável. Uma boa parte, embora infelizmente não a maioria, dos países da América Latina está exercendo sua soberania. E no caso dos mais poderosos, há uma grande divisão. Se temos Chile e Argentina caindo no colo do império, por outro lado temos o Brasil resistindo. Mas há muitos poréns. Se Lula continuar, e o Brasil é um caso triste de talvez ser o país de um homem solitário defendendo sua soberania, quem suceder Lula nunca estará no mesmo nível em termos de capacidade de negociação, de perfil, de projeção em todo o sul global, de compreensão das motivações do império, etc. E é muito fácil contar com quintas colunas por toda parte, especialmente na América do Sul. Esse é o caso da Argentina e agora também o caso do Chile. That's the case of Argentina, and that's now the case of Chile. So, from the point of view of always having Do ponto de vista de sempre terem seus nenúfares, ou nenúfares gigantes, na América do Sul, especialmente, o Império não está preocupado. Seus dois focos principais são o México e o Brasil. O México precisa ter muito cuidado para exercer sua soberania e não ser engolido pelo Império, ao mesmo tempo em que evita provocá-lo, a ponto de levá-lo a intervir e provocar uma mudança de regime, por exemplo, ou outra revolução colorida. No caso do Brasil, que é uma potência regional do Atlântico Sul e um importante membro dos BRICS, essa é a verdadeira complicação. A quinta coluna no Brasil é extremamente forte e poderosa, e isso complica enormemente a questão. Infelizmente, bem, eu nasci no Brasil, então sempre carrego um pouco do Brasil comigo por onde vou. Me dói ver que as perspectivas não são exatamente animadoras. As I see this and as we both witness, Como eu vejo isso, e enquanto nós dois testemunhamos o que está acontecendo com a Venezuela, acho que as pessoas realmente subestimaram o quão forte a Venezuela é e quão frágil é o restante da situação, especialmente na América do Sul. Claro, Cuba foi sancionada por mais de 60 anos. Eles nem sempre conseguem resistir, mas não há nenhuma revolução colorida a caminho de Cuba. Eles tentaram, o que foi há alguns anos, e fracassaram. Na Venezuela, você sabe quantas vezes já tentaram. As sanções são absolutamente desastrosas, mas o sistema político deles continua e não mostra nenhum sinal de enfraquecimento.
A menos que os Estados Unidos tentem eliminar tudo militarmente, o que seria um desastre. Mas o restante da situação, sim. Se olharmos para os concorrentes, temos até, por exemplo, Gustavo Petro e Claudia Sheinbaum, dois nós muito importantes nesse processo de multipolaridade na América Latina. Eles vacilaram um pouco. Deram certa margem aos Estados Unidos em relação à Venezuela, de forma semelhante ao que Lula teve ou sentiu-se compelido a fazer, ao nem mesmo reconhecer, por exemplo, que Maduro é o presidente da Venezuela. Sheinbaum e Gustavo Petro disseram coisas muito contraditórias sobre o que deveria acontecer. Nenhuma intervenção, mas o povo deve decidir. Mas o povo já decidiu. Maduro é o líder. But the people have already decided Maduro is the leader. This dynamic shows to you and to our audience. Essa dinâmica mostra, para você e para o nosso público, como é muito difícil lidar com o humor, os caprichos e as idiosincrasias do império, especialmente porque estão concentrados em um único homem. Eu não diria que ele é Júlio César, ele é Calígula. E Calígula apenas decide. Tivemos muitas discussões sobre imperadores romanos nos últimos dias aqui na Itália, e há um consenso de que sim, ele é essencialmente uma reencenação de Calígula. Então, tudo depende das mudanças de humor dele. Especialmente porque, mais uma vez, ele não é um tático, nem um estrategista, não lê nada e não consegue pensar a longo prazo. No strategist, doesn't read anything, and he cannot think long term. So obviously, it's psychological. Então, obviamente, é qualquer coisa nova que chame a atenção dele. E 5 segundos depois, já é outra coisa. O tempo de atenção dele é de 5 a 10 segundos, e ele é incapaz de reter ou processar informações cruciais. Então você pode imaginar a Sheinbaum, o Petro e o Lula. Precisamos elaborar uma estratégia para lidar com essa situação, mas não podemos antagonizá-lo diretamente. Nunca. Regra número 1. É um ato de equilíbrio, muito complicado. E claro, eles não são potências nucleares, não são potências hipersônicas. É uma coisa quando a China e a Rússia fazem isso. Outra completamente diferente para o México, o Brasil ou a Colômbia. É. E sabe, estamos encerrando aqui. Mas quando vejo Maduro, por exemplo, zombando da ligação de Trump para ele, em contraste com a forma como Sheinbaum, Petro e até Lula tiveram que responder ao que está acontecendo, penso, cara, há um elemento que é tão importante em tudo isso, que é ter as forças armadas, ter o exército e ter apoio. Ter o Estado inteiro do seu lado, não apenas o partido eleito do qual você faz parte, mas o próprio Estado. Esse é um elemento que, quero dizer, veja, Colômbia e México, os Estados da inteligência, o Deep State, todos estão envolvidos nisso. Então, sim, é muito difícil forçar os limites. Muito difícil. E há um elemento, Danny, há um elemento de balanço ali que é algo muito caribenho. Eles sabem como balançar, sabem como se mover, sabem como falar, especialmente. E conhecem o poder da zombaria. Você pode destruir uma superpotência zombando dela. E eles entendem isso melhor. Os venezuelanos entendem isso. Os colombianos entendem isso. Os cubanos provavelmente entendem isso melhor do que qualquer outra pessoa. Sim, sim. Bem, o antepassado deles, Fidel Castro, era muito bom nisso. Muito bom nisso.